Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Nesimar. Às 16 horas, vamos começar. Todos me ouvem? Então, vamos lá, pessoal. Hoje, o nosso administrativo terá uma nova configuração. Nós convidamos uma profissional para vir falar conosco, participar da nossa reunião. Eu vou falar um pouquinho dela antes que ela entre, tá? Vou fazer uma breve apresentação. Quando ela entrar, aí eu continuo a falar um pouquinho dela para apresentá-la juntamente ao grupo, tá? O nome dessa professora é Deise Lago Pereira Souto. Ela é doutora em Educação Matemática. Ela é professora do programa de pós-graduação em doutorado de Ciências e Matemática da Rede Amazônica, da pós-graduação também mestrado em Ciências e Matemática da Unemate, campus Barra do Bugres e Sinop. Ela é mestre em Ciências e, atualmente, ela participa, desenvolve pesquisas nas linhas de tecnologias digitais e aprendizagem da matemática, tecnologias digitais e formação de professores, educação matemática à distância online, teoria da atividade e educação matemática. Ela é criadora também de uma teoria relacionada à aprendizagem na educação do estado de Mato Grosso, do Brasil e também no mundo. E ela aceitou prontamente participar quando nós a convidamos para que falasse um pouquinho da educação à distância, na modalidade online, e das possibilidades do trabalho com tecnologias digitais. Ela também disse, caso precise de uma outra fala, ela está à disposição. Então, nós, os tutores, pedimos que vocês participem, façam perguntas, a convide, caso sintam-se contemplados com a fala dela, para outra participação. Eu, a Neusimar e o Marcos, iremos aqui acompanhando o chat para fazer as perguntas a ela. Caso vocês queiram também, vocês podem abrir o microfone e fazer pergunta diretamente a ela. Vamos valorizar os nossos professores, né? Os nossos doutores do estado do Mato Grosso, que fazem tanto pela educação desse estado, tudo bem? Posso já enviar o convite a ela? Vamos iniciar, então. Oi, Flávia. Oi. Oi. Sim, estou ouvindo. Você está me ouvindo? Sim. Aqui eu perdi a conexão um momento. Boa tarde, Neusimar. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os colegas. Já fiz a introdução, conforme você e o Marco combinamos, uma breve apresentação da professora Deise, da formação dela, né, que ela veio tratar, como nós temos só uma hora, ela vai falar um pouco da educação à distância digital e também de tecnologias digitais. Fomentei também a participação de todos, a importância de valorizar os nossos professores aqui do Mato Grosso, que fazem tanto pela educação desse estado, que façam as perguntas, eu, você e o Marcos
estaremos organizando. Flávia, tem um cursista levantando a mão, é o Paulo Legar Silva. Ah, sim. Paulo Legar, pode abrir o seu microfone. Abre o microfone e fala, Paulo, por favor. Paulo, abra o seu microfone, está fechado na tela. Clique na sua tela, no microfone, e abra ele. Está fechado ainda, Paulo. Flávia pede para o Mike abrir o microfone dele. Acho que o Mike tem poder para abrir. Abriu, Mike? Ainda não carregou, Marcos, para abrir. Ah, tá. O Mike está numa outra tela maior para tentar melhorar a conexão de todos, aí a participação de todos. Está gravando, né, Flávia? Sim. Mike, abre o seu microfone, por favor. O Mike vai passar a instrução, tá? Isso. Flávia, o pessoal está reclamando que não está aparecendo sua imagem. É porque ela vai projetar, Neusmar, acho que é isso. Sim. Você não conseguiu destravar aí, Paulo Legar? Na sua tela, rola o mouse embaixo que vai abrir um microfone, um telefone e uma câmera. Você clica no microfone. Para mim está aberto. O Mike pediu para o Paulo Legar observar se o microfone não está com problema, porque está aberto na nossa página. Estão vendo a minha imagem, gente? Para mim, o Paulo Legar está mostrando fechado, Flávia. Então, está sem o domínio aqui para ativá-lo. Talvez seja um problema lá. É ele que tem que ativar lá. Está me vendo aí, Neusimar? Não, tem uma tela compartilhada. Não, tem uma tela compartilhando. Isso. Eu acho que alguém está compartilhando aí. Aida Modesta. Já estamos cancelando. Sim. A Ivone. Pessoal, é preciso não clicar naquela setinha verde do lado direito da tela, porque senão a gente passa a ver a tela de vocês. Aí as pessoas não veem a tela da gente. Ok? Aí, Flávia, agora está entrando você. Estão me vendo, né? Foi pedido o meu compartilhamento de tela para cancelar o anterior, tá? Então, pessoal, para quem não estava me vendo, estou aqui, ó. Já enviei o convite para a professora Deise, estou esperando ela visualizar. Deixa eu escrever para ela que nós vamos mandar um áudio. Paulo Legar, o seu microfone tem que ser aberto. Professora Deise, já estamos te esperando na sala, tá? O convite. Vou explicar no chat, Paulo Legar. Pronto? Agora que apareceu aqui para cancelar a apresentação. Agora nós estamos te vendo. Então tá, ó, já enviei o link para a professora Deise, falei que a previsão era 16h10, são exatamente 16h10, ela ainda não visualizou, então eu vou passar a palavra para o Marcos, para ele falar dos levantamentos das atividades, tá?
como que tem aparecido as atividades na plataforma para nós. Aí, assim que ela entrar, nós passamos a palavra para ela. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Eu vou tirar minha imagem e meu som, porque fica mais fácil para aceitar os convites, tá? Aí, assim que a professora entrar, eu retorno para fazer a parte introdutória, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Oi. Vocês me ouvem? Só te ouvimos, mas não estamos te vendo. Eu estou tentando tirar a imagem para ver se diminui o fluxo, para melhorar a qualidade. Mas eu vou projetar, colocar a imagem. Pronto. Agora melhorou, né? Pessoal, boa tarde. Olha, a gente está fazendo um levantamento aqui das participações dos cursistas nas atividades que são obrigatórias a participação. Na semana passada, nós tínhamos a participação dos alunos em 2 momentos, como participação obrigatória, que seria os 2 fóruns, né? E aí, o que muitos alunos estão fazendo? Eu fiz o levantamento aqui e percebi, eles estão comentando os próprios textos individualmente, isso não é problema. Os textos individualmente, sim. Entretanto, para efeito de registro do processo de formação, os fóruns é que serão considerados. Então, é preciso que você clique lá na atividade, na aba da atividade, role lá até embaixo, no final da primeira semana, ainda está aberto até o dia 31, nós deixamos lá aberto, por conta dos problemas que nós tivemos com a internet e o acesso, e você clique em fórum, depois você clique em ver atividade, e lá no finalzinho, onde todos já postaram, vai ter uma janelinha escrito: escreva seu comentário aqui, ou comente aqui. Então, você escreve lá e aperta a setinha azulada ou esverdeada para que a sua mensagem entre no campo certo do fórum. Nós temos muitas mensagens delas nos textos individuais e não nos campos específicos que serão considerados para avaliação. Então, é preciso que vocês entrem na plataforma e vai lá nas semanas que você está estudando e comente os fóruns, lembrando que no campo de cada fórum há uma pergunta e uma orientação sobre o que você deve fazer daquele fórum, certo? Você entra lá, lê o que está sendo colocado e aí, então, você se pronuncia, fazendo uma redaçãozinha e colocando lá, certo? Marcos, então, sim? Com licença, a professora Deise já entrou na nossa sala. Pode soltar, pode soltar. Professora Deise, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Bem, Flávia. Linda, chique, como sempre. Professora, já fiz a sua apresentação, falando de toda a sua qualificação profissional, mas para quem não a conhece, talvez possa perceber um pouco do seu brilhantismo, acima de tudo, como pessoa. Eu, a Neuza e Mário Marcos, os tutores e todos os cursistas, agradecemos a sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda, professora, e a educação do Estado de Mato Grosso, do Brasil e do mundo agradece a sua presença hoje conosco. Obrigada, Flávia. Eu que agradeço o convite e eu estou aqui na minha tela com todos os 67, uma imagem maravilhosa, dei até um print para ver quanto os nossos professores são aguerridos, né? Sim. Então, aí, vivendo esse momento tão difícil que a gente está vivendo e todo mundo aqui online a fim de buscar uma qualificação, a fim de enfrentar esse momento difícil. Parabéns a todos vocês. Tenho muito orgulho de estar aqui conversando, batendo esse papo com vocês hoje, gente. Nós que agradecemos, prof.
A professora, eu geralmente fico responsável por abrir a turma, por conta do nosso acesso à internet, né? Então, às vezes, alguns cursistas clicam no botãozinho para apresentar e toda hora eu tenho que atualizar. Então, como eu fico no aceite, eu tiro o meu som e a minha imagem, tá? Mas eu estou aqui e atendendo a todos em tempo real também no WhatsApp, caso tenha problemas, tudo bem? Bem. Então, agora eu vou tirar meu áudio, a minha imagem, tá, pessoal? Qualquer problema é só avisar, mas eu estou aqui participando ativamente. Essa aula nós não podemos perder, de jeito nenhum. Então tá, pessoal, mais uma vez, então, boa tarde. E assim, não é bem assim, não preparei uma aula, né, Flávia? Você que me conhece, sabe que eu não gosto dessa aula tradicional, eu gosto de provocar tensões e contradições e discutir. Então, é um bate-papo mesmo, até porque a gente veio para uma formação para discutir e, às vezes, procurar respostas. E eu já posso dizer para vocês, eu não as tenho, né? Então, eu não tenho respostas, eu tenho muito mais perguntas do que respostas. As respostas a gente precisa construir juntos, né? E eu acho que esse momento de debate é muito bom. Então, eu preparei uma apresentação muito rápida, alguns tópicos, só para fomentar, até porque eu nem sei qual é o anseio de vocês, eu queria muito falar sobre o que vocês querem falar, não sobre o que eu quero falar, mas sim o que interessa a vocês, as angústias, os problemas que vocês estão vivendo. Então, a qualquer momento, colocar perguntas no chat, e aí eu vou pedir para a Flávia me ajudar a selecionar essas perguntas, ou vocês podem solicitar para interromper, né? Se ele solicita para interromper, a gente interrompe no momento da fala, não tem problema, porque é para ser uma conversa, algo descontraído, algo para tratar dos problemas que vocês enfrentam. Não é para eu dar aula, não é para eu trazer discussões teóricas e tal, é para a gente ver o que vocês estão vivendo, os problemas que vocês estão vivendo, os limites que tem, toda a limitação de trabalho que a gente está vivendo hoje, e buscar caminhos e possibilidades. Eu acho que é isso que, mais ou menos, a Flávia me pediu para conversar com vocês, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui. Deixa eu abrir meu slide aqui. E eu vou apresentar para você, vou colocar aqui na tela. Vou compartilhar essa tela aqui. Vocês conseguem visualizar a minha apresentação? Sim, professora. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, então a minha fala hoje vem um pouquinho sobre limites e possibilidades da EAD online e das tecnologias digitais. Mas, quando a Flávia me fez esse convite, foi no final de semana, eu fiquei pensando o que eu poderia falar, o que eu poderia discutir com você sobre limites e possibilidades dessa modalidade de ensino, considerando o momento que a gente está vivendo, né? O momento em que esse vírus, né, fez com que a gente tivesse necessidade de se afastar da nossa sala de aula, né? Um vírus que hoje o Brasil é um novo epicentro desse vírus. Hoje de manhã, eu não sei agora à tarde, os dados da Secretaria Estadual de Saúde indicavam que nós tínhamos 1.744 casos, com 43 mortes, né? Mas também tem um estudo da Universidade de Pelotas que diz que há subnotificações no estado e que esse número seria 7 vezes maior, né?
Então, tudo isso faz com que a gente esteja vivendo num momento de muitas incertezas, medos, angústias, né? E, no meio de todo esse turbilhão que a gente está vivendo e que nós nunca vivemos, nós precisamos reinventar a nossa sala de aula, né? Aí vem nós, professores, e nos colocamos a pensar, mas reinventar como? De que forma eu vou reinventar essa sala de aula? Né? E aí alguém iluminado disse assim, não, é muito simples, você faz o seguinte, você tem uma chavinha que estava virada para o lado da educação presencial, agora você pega e vira ela para a educação à distância. E pronto, está resolvido. Bom, quem fala isso nunca viveu e nem sabe o que é uma educação à distância, né? Muito menos educação à distância online, né? E não sabe ainda que a educação à distância online, e aí essa imagem eu acho que diz muito para nós, ela pode dar certo para muitos, mas não para todos, né? E nós, professores, não podemos escolher, nós temos que ensinar para todos. Então, esse dilema que vocês devem estar vivendo e que eu vivo também no ensino superior, que a gente está vivendo, ele nos coloca numa situação muito mais grave do que as pessoas possam imaginar, né? Porque nós, hoje, ser professor no Brasil de resistência, porque nós temos boa parte da sociedade agora com opinião, digamos assim, não tão... né? Então, o professor passou a ser culpado de várias coisas que acontecem no Brasil, que, enfim. Então, ser professor é um ato de resistência, e nessa resistência nós temos que dar respostas, respostas e respostas, mas nós não temos respostas, nós temos perguntas, né? Outro dia eu estava lendo um texto do professor Marcos Maltempo, e ele dizia assim, a formação do professor, seja ela inicial como continuada, ela o professor foi formado para um trabalho analógico. E agora, essa urgência, essa emergência da gente trabalhar com tecnologias digitais, trabalhar online, né? Então, é algo que deve estar sobrecarregando todos nós, né? Então, nós temos aí uma série de limites. Eu vou colocar alguns, depois vocês podem colocar mais, se quiserem comentar, mas assim, um dos limites que eu acredito que a gente está vivendo é a falta de acesso à internet, né? Nossa e dos nossos alunos. Falta de fluência para o uso das tecnologias. É aquilo que eu falava, a gente não tem essa fluência em relação à formação, né? Então, a gente não conhece muitos softwares, não conhece todos os aplicativos, não conhece muitos ambientes virtuais de aprendizagem, né? E se a gente não conhece, não tem essa fluência, fica difícil de você ofertar uma formação. Falta de equipamentos, né? Ter um bom computador, ter um bom celular, ter uma boa câmera digital, por exemplo, para quem vai fazer vídeos, ter microfone de lapela. Então, nós não temos esses equipamentos nem na nossa casa, nem na escola. Falta de local apropriado para planejamento de aulas. Por que na educação à distância online requer isso? Porque se você vai, por exemplo, gravar vídeos, né, fazer videoaula, você precisa de um local tranquilo, com boa iluminação, sem barulho, né? Então, como que você vai planejar um vídeo, fazer um vídeo, produzir um vídeo, se você não tem um local apropriado, né? E o tempo também. O tempo não é adequado para a gente preparar e constituir uma sala de aula interativa, né? Porque nós temos muitas turmas e muitos alunos, então nós temos que preparar aulas para todos esses alunos, e quando você vai preparar uma aula online, você leva às vezes 4, 5 horas para preparar uma boa aula de 30 a 40 minutos. E não é só preparar a aula e jogar lá
a sala de aula interativa, quando a sala é online, o aluno vai acessar essa sala de aula, ele pode acessar no tempo que ele quiser. Então, as dúvidas podem surgir tanto numa webconferência como num fórum de discussão. E o professor acaba tendo que estar conectado 24 horas por dia, todos os dias da semana e final de semana, para poder chegar perto do que Silva chama de sala de aula interativa, né? Do que Valente fala de estar junto virtual, né? Senão, o teu ambiente virtual, a tua aula online acaba sendo um repositório de materiais, né? Você coloca lá uma lista de exercícios, o aluno baixa essa lista, responde, devolve para você, você corrige, coloca lá. E aí, quando você faz isso, você não está fazendo efetivamente educação à distância, né? Você está fazendo uma domesticação, uma troca de mídias, né? Trocando o que você faria em sala de aula normal, que é passar a tarefa para o aluno leva para casa, outro dia traz, corrige, então você transfere, e isso aí não digamos assim, recomendável, não é o ideal para a aprendizagem online. Mas mesmo com todos esses limites e com todos os outros limites que vocês devem ter, na realidade de vocês, a gente precisa se reinventar. Não há o que fazer, nós não temos outra saída. E a gente aguardar para ter o modelo ideal, o contexto ideal, nós vamos ficar paralisados e não podemos. Então, nós temos que buscar possibilidades, né? Que possibilidades são essas? E aí eu trouxe várias possibilidades, né? Para a gente discutir, para eu apresentar para vocês. Talvez vocês tenham possibilidades diferentes do que essa, e aí pode ser um momento de troca. E aqui eu estou focando nas possibilidades da educação à distância online e das tecnologias digitais, né? Eu sei que devem ter contextos de vocês que os alunos não devem ter acesso à internet. E aí não vai poder ser educação à distância online, vai ter que ser educação à distância. Então, com isso, o que eu quero dizer? Que cada um de vocês precisa olhar para o seu contexto, olhar as possibilidades que tem e pensar, não, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu consigo chegar até aqui, até ali, até onde a gente consegue ir fazendo o nosso melhor com o que a gente tem, tá bom? Então, na educação à distância online, então a primeira coisa é descobrir ou escolher o ambiente virtual de aprendizagem que você quer trabalhar. Eu coloquei aqui no lado esquerdo, no meu lado esquerdo, o eProInfo, né? O eProInfo é um ambiente que está disponível pela SEDUC. Eu tive uma experiência de orientação com um formador do Cefapro de Matupá, professor Wilson. Ele fez uma formação em 2018, totalmente online, com professores de matemática daquele Cefapro. Deu bastante certo, é um ambiente certo, mas ele tem algumas restrições. Todo o ambiente online, para mim, tem restrições. Ainda não achei um ambiente ideal. Agora eu estou explorando, fazendo parênteses, eu estou explorando um ambiente virtual que eu não coloquei aqui, porque na verdade não é um ambiente virtual, é um ambiente de jogos online, que eu acho que dá para adaptar ele para uma plataforma virtual de aprendizagem. Eu acho que dá, mas ainda não trouxe para vocês, porque ainda a minha pesquisa não está concluída. Então, o eProInfo, ele tem algumas limitações, e uma delas é a questão do chat e das videoconferências, tá? O Moodle, desses aqui, o Moodle é o mais tradicional, o mais antigo, né? E o Moodle, ele tem uma limitação, porque não são todas as versões do Moodle que pode ser acessada no celular. O acesso no celular é bastante importante, né? As pesquisas que eu tenho feito com esses diferentes ambientes, eu percebo que a sala de aula se torna muito mais interativa, o aluno consegue dar feedbacks, o professor também, quando você tem a tua sala de aula no celular, né? Então, o Facebook, o ambiente Facebook e o Google Sala de Aula, né?
que eu acho que é o que vocês estão usando mais agora, o Google Sala de Aula. São ambientes que favorecem uma maior interatividade com os alunos, tá? Mas eles também não são completos. Por exemplo, para videoconferência tem algumas limitações, então aí você precisa lançar mão de outros aplicativos, né? Como o Zoom e o Google Meet, né? E também para chat, para coisas mais rápidas, o WhatsApp, né? Agora, uma das questões do WhatsApp é que você vai estar usando o teu número pessoal, você vai interagir com os teus alunos, e tem que ser uma interação rápida também, você não pode dizer assim, não, olha, hoje é sábado, eu vou responder na segunda. Né? O aluno quer naquele momento, se ele está estudando no domingo, ele quer no domingo, se é no sábado, ele não sabe. Então, tem todas essas questões de horário de trabalho. Bom, aí escolhido o ambiente virtual, a gente precisa pensar em tecnologias para trabalhar nesses ambientes. Não é só trabalhar com repositório de questões, como eu falei. Então, eu separei algumas possibilidades aqui. Um deles é o Scratch, tá? O Scratch, que está aqui do lado esquerdo, ele é um aplicativo que trabalha com um algoritmo de programação e ele está muito alinhado com a corrente teórica do pensamento computacional. E aí, pessoal, é muito importante quando a gente está preparando, nós estamos planejando a nossa aula, a gente pensar que teoria de aprendizagem está permeando e como essa teoria está relacionada com as atividades que eu vou desenvolver. Então, o Scratch é algo que está muito alinhado com o pensamento computacional, que é algo que virou muito moda. Então, a gente também tem que cuidar desse modismo, né? Entender o que é o pensamento computacional e se é isso mesmo que é. A minha corrente teórica, por exemplo, é outra, né? Mas eu também utilizo o Scratch com outra corrente teórica, eu só faço adaptação de atividades. Então, o Scratch, você consegue trabalhar com língua portuguesa, história, geografia, matemática, em todas as áreas. Você consegue produzir jogos, você consegue produzir vídeos, animações, né? E você também consegue colocar os seus alunos para produzir isso, desde os anos iniciais, porque ele é muito intuitivo, tá? Outro que tem sido um sucesso com a garotada é o Minecraft, edição educacional, né? Minecraft é um jogo de computador, a versão ele é adaptado. Então, você pode desenvolver atividades voltadas para a educação também, com características interdisciplinares, para trabalhar com esses alunos. E por que eu separei essas e agora outras possibilidades, né? Porque eu penso muito quando o Levi fala que diferentes tecnologias produzem diferentes tipos de conhecimento. Então, cada aluno nosso tem diferentes estilos de aprendizagem, né? Um aprende mais com oralidade, outro é mais com a visualização, outro precisa mais do texto escrito. Então, num ambiente virtual de aprendizagem, é recomendável que a gente consiga colocar tudo de diferentes formas. Então, é um jogo, um aplicativo, um software, um vídeo, uma atividade interativa, um desafio, né? Ou até mesmo um texto escrito, tá? Então, uma outra possibilidade que eu acho que está muito em alta é a produção de vídeos. E quando a gente trabalha, se fala em produção de vídeos, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu já fazem alguns anos que eu faço pesquisa em relação ao uso de vídeos, tanto na educação presencial como na educação à distância, tá? E uma das coisas que a gente já constatou é que os vídeos precisam ser curtos, tá? De 4 a 5 minutos deve durar um vídeo. Então, um vídeo não é um vídeo educativo ou uma videoaula, que seja o termo que você queira dar, não é mais aquelas aulas que antigamente tinha, que o professor ia para o quadro, filmava 1 hora, 20 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Não.
Tem que ser vídeos rápidos, sucintos, né, com muito poder de síntese e que prenda a atenção do aluno. Se vocês perceberem e fizerem o teste, se você pega um vídeo hoje para assistir, um vídeo sobre qualquer assunto, né? Você aprende, a tua aprendizagem, você presta atenção nos 5 minutos. Passando, presta mais atenção no vídeo. Isso acontece com os nossos alunos também, tá? Muito mais com eles, né? Segundo o Prensky, que são os nativos digitais, né? Nós somos os imigrantes, então a gente teria essa capacidade de ficar mais concentrado por mais tempo no vídeo, mas infelizmente não é isso que acontece. Então, vídeos curtos, sucintos, também aqueles vídeos enormes com resolução do exercício, que lá também é um pouco maçante para os alunos, né? Então, tem que ter um bom som, tem que cuidar aonde você está filmando, o que você está filmando. De repente, você está filmando, tem um cachorro latindo, um carro passando na rua, então todo esse ambiente de filmagem tem que ser cuidado. O ambiente tem que ser adequado, não pode ter reflexos, tá? E aí, eu tenho algumas produções, alguns artigos, aprendizagem de professores com vídeos, e é muito bacana o uso de vídeos, porque tanto quanto o professor produz, quando você pode pedir para os seus alunos produzirem vídeos, né? Porque quando você produz um vídeo, quando você termina o vídeo, você vai assistir esse vídeo, né? Porque o vídeo, ele vai ficar no ambiente virtual disponível o tempo todo, o aluno vai assistir quando quiser. Então, se você colocar qualquer erro conceitual naquele vídeo, você vai repetir várias vezes esse erro conceitual para os seus alunos. E, às vezes, em sala de aula, um erro conceitual, ele passa despercebido. No vídeo, não. Então, você tem que assistir esse vídeo, perceber, olhar com atenção, e se tiver refazer. Então, no momento que você produz um vídeo, você também está com o seu processo de aprendizagem acontecendo. E quando você pede para um aluno produzir um vídeo, acontece a mesma coisa. Embora ele possa até te apresentar o vídeo com erros conceituais, você vai interagir com ele, fazer com que ele pense, reorganize o pensamento no sentido de verificar se os conceitos que ele apresentou naquele vídeo são, de fato, corretos. E os alunos adoram produzir vídeos. Eles adoram produzir vídeos. E eles fazem com muita desenvoltura, com mais desenvoltura que nós, né? E eu trouxe aqui o endereço de um site, o Webmatum, que é um site onde nós temos... Ele não acessa... Pelo menos no meu computador ele não acessou, está com problema de acesso no computador, só consegui acessar no celular. Eu pedi o pessoal do grupo dar uma olhada, que é um projeto de pesquisa que está em andamento, onde nós temos nesse site vários desenhos animados que foram produzidos por vocês, professores do estado de Mato Grosso, e por alunos da educação básica, e tem vários conceitos, atividades, vários conteúdos que vocês podem utilizar. Entra lá, você consegue baixar o desenho animado e produzir. Além disso, tem mais materiais multimodais lá, né? Os materiais multimodais são aqueles que eu falei para vocês, que você apresenta o conteúdo de diferentes formas para os alunos. E ainda nesse site, você consegue baixar os tutoriais, tem 2 tutoriais lá, sobre como se produz um desenho animado, tá? O Mato Grosso tem sido líder no Brasil, né, nos festivais de vídeos com os cartoons. Todos os festivais de vídeos que Mato Grosso tem participado, pessoal de Barra do Bugres, de Juara, de Sinop, de Cáceres, tem ganhado os festivais com essas produções de desenho animado. Então, eu acho que a Mônica, quando estava no Cefapro aí, fez uma formação sobre a produção de cartoons, né? E agora a gente tem mais materiais lá, e os alunos gostam muito de produzir
ele é muito mais trabalhoso, mas ele, quando é trabalhado numa perspectiva interdisciplinar, como o pessoal do Campo Novo de Parecis está fazendo agora, trabalhando com artes, geografia, língua portuguesa, matemática, na produção de um cartoon, então isso se torna um trabalho muito mais prazeroso para o aluno, né? E muito mais colaborativo para o professor. Então, você consegue desenvolver esse tipo de trabalho com uma eficácia, digamos assim, muito melhor quando você faz na perspectiva interdisciplinar. Bom, além de produção de vídeos, que eu acho que é o que está mais... sobre os vídeos ainda eu preciso falar. O professor Leandro, do Cefapro de Sinop, fez o ano passado uma formação totalmente online, ou foi ensino híbrido, com professores de matemática, vídeos, com os materiais do laboratório de matemática. Tá? Então, o Leandro tem material muito bacana sobre a produção de vídeo, que também vale a pena conversar com ele e trocar ideias com ele. Bom, além dos vídeos, que eu acho que é o mais usual, há outras possibilidades de softwares, né? Então, eu trouxe algumas aqui, talvez você já conheça, talvez não, talvez tenha outros diferentes para colocar. Um deles é esse maior aqui, que está com um jogadorzinho de basquete aqui à esquerda, é o software Modelos. Ele foi desenvolvido para o ensino de física, mas a gente trabalha bastante no ensino de matemática dele também. Então, ele tem uma perspectiva interdisciplinar. Aí a gente tem também o GeoGebra, que pode ser acessado tanto no computador como no celular, né, tablet, e que tem agora possibilidades de construções online em tempo real, então isso está muito bacana no GeoGebra, né, que tem geometria, álgebra, estatística, se trabalha nele, cálculo, né. Esses dois aplicativos embaixo são para estudo de línguas, né, eles têm uma visão epistemológica um pouquinho diferente do Modelos e do GeoGebra, né? O Modelos e o GeoGebra são baseados na experimentação com tecnologias, em que você constrói, né? E a mídia te dá um feedback, a partir dela, você vai construindo e interagindo. Esses dois, eles têm uma visão epistemológica um pouco mais, digamos, entre aspas, cartesiana, né? Mas eu já utilizei eles, também é bacana, e a escolha do software vai muito do objetivo de ensino, né, que você tem. E aí eu fiquei pensando também, esses aqui são todos online, mas existem alguns, por exemplo, tem um aplicativo do Tangram muito bacana, que você não precisa de internet, né? Você consegue fazer offline. É só baixa o aplicativo, aí depois você faz offline, que é do ensino de Tangram. Então, para quem tem pouco acesso, o acesso mais restrito à internet, uma possibilidade é a busca desses apps que você consegue trabalhar offline. Aqui tem outras possibilidades. Olha, esse de geografia que está aqui à esquerda, ele é dessas lojas de aplicativo do celular, e ele é parecido, é uma visão também um pouco mais, mais simples, não é de construção, né? Mas é uma perspectiva interessante também. O GeoExpert é para trabalhar geografia e língua inglesa juntos, né? Agora, o Google Maps e o Google Street, você precisa criar atividades, né? Você precisa trabalhar na perspectiva de modelagem, na matemática a gente chama modelagem matemática, e criar atividades. Então, por exemplo, no Google Maps, você pode pedir, por exemplo, para os alunos um ponto fixo, a escola, né? A escola é o ponto fixo. Aí,
você pede para o aluno pensar um local que fique a 100 metros da escola. Eles vão dizer vários locais. Aí você pede 2 locais, 3 locais, 4 locais, 50 locais, 100 locais. Percebe que quando eles não conseguem, depois do terceiro e quarto, eles não conseguem mais. Quando você pega o Google Maps e coloca a escola, que é a tua referência, como ponto central, e traça uma circunferência com esses 100 metros, você consegue ter todos os locais. Então, esse é um conceito matemático que você bastante simples, né? E que os alunos conseguem, então, compreender de uma forma diferente, tá? Além desses também, eu trouxe esses aqui de química. Esse primeiro de química, o que legal, e esse Aranquim, não sei bem direito o nome, são aplicativos que foram desenvolvidos de vocês. O que legal foi desenvolvido pelo professor Fábio, do Cefapro de Matupá. É o trabalho de mestrado dele do programa de ensino de ciências e matemática, o mesmo programa que a Flávia está fazendo o mestrado dela. E esse outro também, que é das reações químicas, também foi desenvolvido por um dos alunos do mestrado, ensino de ciências e matemática. Além desses, eu trouxe esse outro aqui, que é a escala de pH. Eu trouxe, depois eu tenho endereço, no final, o endereço do site. São algumas possibilidades para o ensino de química. E aqui eu trouxe, então, no guia de estudante da Abril, você consegue aplicativos, né? Tem aplicativos lá, história, de geografia, química. Tem o Banco Internacional de Objetos Educacionais, que vocês já devem conhecer, o portal do professor, tem a parte de mídias lá, que tem muito material lá. Esse PHPET, que é aquele que eu mostrei do ensino de química ali. E o canal do ensino, que eu encontrei alguns aplicativos de história. Tá? Então, essas são algumas possibilidades que eu trouxe para vocês. Eu quero mais uma vez agradecer o convite, né? E agora, então, eu me coloco à disposição para perguntas, dúvidas, questionamentos, colocações. Vocês querem falar do que vocês estão trabalhando, as possibilidades, como vocês estão tratando? Eu deixo a palavra com vocês. Obrigada. Oi, professora Deise, está escutando? Estou escutando. O site que você falou que não estava abrindo, provavelmente é um erro no HTML deles. Se você conseguiu colocar na barra de endereço https, o restante do endereço, o site está abrindo normal. Ah, que ótimo, que bom. Vou fazer isso. Ok. Obrigada, valeu. Professora Deise, esse é o Mike, um colaborador do grupo, ele que tem o maior domínio sobre os aplicativos, né, digitais. Aí eu, meus colegas do Cefapro, convidamos uma pessoa que também trabalha em prol da educação no Mato Grosso. Excelente. Professora, nós temos uma pergunta da Ivaneide, como adequar a tecnologia com alunos do campo que não têm acesso à internet, né? Acho que na sua fala já ficou contemplado, né? No nosso primeiro encontro, professora, é tão estranho esse momento da pandemia, porque nos foi tirado os laboratórios de informática das escolas públicas, né? Transformaram em biblioteca, é óbvio que são 2 laboratórios de extrema importância, né? Não tem como desqualificar nenhum dos 2. Mas hoje eu penso que nós temos que utilizar o que o aluno tem, né? E no caso dos que não têm, as escolas não têm data show para todos, um data show quando tem,
não consegue contemplar os professores nas aulas. Então, nesse desmonte atual, como podemos fazer, professora, nos ajudar? Teria como transformar algo disso impresso, dar um passo atrás, para que consigamos levar o conhecimento para esses alunos que não têm acesso à frente? Flávia, assim, é uma situação bastante complicada. Então, a gente tem que pensar assim, de fato, a educação no campo e mesmo a educação que não é do campo, a gente tem sim essas limitações e não tem acesso. Eu acho que os laboratórios de informática das escolas acabaram e não vão voltar, certo? Então, a responsabilidade aumentou ainda mais sobre nós, que nós temos que trabalhar com tecnologia sem ter essa tecnologia na escola, né? E ainda, então, o que nos resta? O celular, né? O celular é um caminho, nem todos têm acesso ao celular, né? Então, se não dá para trabalhar com a educação à distância online, tem que trabalhar com a educação à distância. Então, quando se fala de tecnologias, a gente fica pensando, às vezes, apenas nas tecnologias digitais, mas tem tecnologias que não são digitais, né? Então, desde que eu consiga fazer chegar ao meu aluno, ela é válida sim, né? Não precisa ser necessariamente a tecnologia digital, mas também a não digital. Se você tem possibilidade de fazer qualquer atividade com uma tecnologia que não seja digital, não tem problema. Marcos, abre seu microfone. Alguém quer fazer pergunta? Sobre o microfone. Alguém quer fazer algum relato, falar sobre o que tem feito, as suas experiências, comentar isso? Seria importante os nossos cursistas interioranos aí colocar suas angústias, que a professora Deise vai conversar com você, é uma oportunidade ímpar, não é sempre que a gente consegue uma pessoa esse gabarito para discutir com vocês, né? Então é hora de aproveitar esse momento, né? Queria então pedir para os nossos colegas cursistas, né, fazer o aproveitamento dessa oportunidade. Lá, abra seu microfone e aproveite a presença da professora Deise. Oi, boa tarde, sou a Itaibele. Assim, eu particularmente, eu adoro trabalhar com softwares educativos, trabalhar com a questão das novas mídias, porque a gente tem que estar trabalhando isso, estar inserido realmente como profissional da educação dentro desse universo que é tão conhecido pelos alunos. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos no interior do Mato Grosso e que poucos alunos vão ter acesso a isso. Mesmo que o aluno tenha um celular em casa, ele no máximo tem acesso às redes de dados móveis. Aí quando você coloca na pesquisa, todo mundo tem acesso à internet, 93% da população junense tem acesso à internet. Só que você não vai a fundo pesquisar qual a qualidade desse acesso à internet. Porque a maioria usa o celular apenas pelo WhatsApp e Instagram, que não são cobrados desses dados móveis, diferentemente de uma plataforma de estudo, diferentemente de uma plataforma de educação à distância. Mas nós esquecemos que nós temos uma outra fonte de tecnologia que é tão importante quanto os meios de comunicação, de televisão, de rádio. Por que não foi pensada essa educação à distância do Estado de Mato Grosso usando esses meios de comunicação que chegam na maioria das casas dos nossos alunos? Porque se a gente quer colocar eficácia nessa educação, a gente tem que usar essas antigas ferramentas que, de fato, chegam até a casa dos alunos. O celular, a maioria tem, porém, não tem um acesso à internet, ou então não é permitido que use 24 horas por dia. E quantas a gente não ouve a frase, esse menino só fica no celular? Então, o que outros caminhos que a gente pode estar usando e que a gente não usou ainda
e que a gente deixa obscuro, por exemplo. É só essa contribuição. Obrigada, professora. Foi muito bom ouvir e trocar um pouco mais dessas experiências, né? Excelente colocação. Eu acho que a Secretaria da Educação, eu não estou muito por dentro, aí o pessoal do Cefap pode me ajudar, vocês também. Disponibilizou no canal da Educação na TV Assembleia, com videoaulas. Como que está acontecendo isso? Não é direto com vocês, professores? São aulas produzidas por vocês? Professora, eu acredito que esse acesso ainda não está para todos os professores. Essa realmente foi dito pela secretária que iria colocar à disposição, mas ainda não está acessível para todos. Nós podemos colocar a realidade do que está na plataforma. Nós temos a aprendizagem conectada, mas vamos fazer um levantamento aqui com os nossos professores que estão agora conosco, para a gente saber quais que já tiveram acesso, né? Quais alunos tiveram acesso a esse material. Então, a gente percebe assim, foi disponibilizado, está lá, mas fazer chegar até o aluno é que está sendo a grande dificuldade. Porque, um exemplo, as escolas que estão aqui no perímetro urbano tem uma realidade, mas nós temos escolas que estão no campo, que o acesso é mais difícil ainda. Então, assim, estar lá na plataforma disponibilizado não quer dizer que já está chegando até esse aluno. E como já foi dito no início, quando você colocou aquela primeira imagem, né, que esses meios, às vezes até para o próprio professor, ainda não chegou conforme teria que estar. Porque se o professor ainda não tem acesso, como que ele vai orientar, como que ele vai instruir o seu aluno? Precisa também nos fazermos, né, esse questionamento, quando a gente fala dessa produção, quando a gente fala da educação à distância mesmo, nesse sentido, a gente ainda precisa colocar essa logística, as distâncias que existem. Um exemplo, quando nós estamos no momento de aula regular, dentro do ano letivo, antes da pandemia, nós temos situações de que informações chegam aqui, em Juína, que é o polo, mas até chegar a Colniz, ao Guariba, é outra realidade. Então, assim, é distante, a comunicação não é fácil, né? Mesmo que pela internet tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Então, assim, eu acho que a comunicação, ela ainda está difícil para muitos. Eu estou colocando a nossa realidade do nosso polo, mas a gente sabe que existem outros polos que essa logística é mais difícil ainda do que aqui. Então, eu penso que precisa fazer essas discussões, perceber essas realidades, né, que a gente tem, de que a informação, às vezes, ainda não chegou ao aluno, porque ainda não chegou à escola. Nós temos essa dificuldade, né? Então, quando a gente faz a leitura de que a gente precisa perceber o aluno, como é o aluno que a gente tem hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter algumas, assim, ir devagar, porque nós temos ainda muitos alunos que não têm essa realidade de informação. Excelente, Flávia, tem mais algum? Excelente colocação de vocês, e eu acho que a ideia é essa, assim, eu acho assim, eu estou muito, muito, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, são 68 professores que aparecem para mim aqui online, e saber que vocês estão buscando, a gente está buscando no meio desse turbilhão que está acontecendo, nós estamos nos reinventando e vocês já estão colocando possibilidades, né? Então, olha, não é só o acesso à internet, a gente pode buscar a TV, a gente pode buscar o rádio, a gente pode buscar, voltar lá no pendrive, gravar questões em pendrive, encaminhar pendrive. Só que o que a gente tem que ter em mente é que a educação à distância, seja ela online ou não, ela tem um outro tempo. Ela não é o mesmo tempo da nossa sala de aula de 40 minutos. Então, ela é
você precisa de um tempo maior para preparar. Então, você vai ter muito mais trabalho para preparar. Um conteúdo que vai ser visto, estudado por um tempo muito pequenininho. Então, às vezes, os pais podem dizer assim, nossa, mas a professora postou só esse vídeo aí de 10 minutos, mas, às vezes, para produzir um vídeo de 10 minutos, você precisa 4, 5 horas estudando, preparando, organizando, né? Então, às vezes, a gente pode até se sentir angustiado, sufocado com toda essa pressão, você tem que fazer, sim, a gente tem que fazer, a gente tem que ter calma, serenidade para não fazer uma troca de mídias e fazer de conta que está fazendo educação à distância só para prestar contas de um trabalho que não está efetivamente culminando com a aprendizagem, né? Então, não adianta agora vir toda essa cobrança em cima de nós, dizendo, olha, vocês precisam fazer educação à distância de qualquer jeito. Não, a gente precisa, mas não de qualquer jeito, né? Vamos fazer com calma, vamos ver o que a gente tem, e vocês já estão apontando possibilidades, é muito interessante, é muito bom, porque não somos nós que estamos aqui, que não estamos na realidade de vocês, não é nós que vamos indicar, olha, faz isso que vai dar certo. Não existe receita milagrosa e receita que sirva para todos. Mais alguém? Professora, a professora Luciana Ledo, ela colocou que os materiais são escolhidos por uma equipe da SEDUC e aí eles são anexados na plataforma. A Neusimar, que é a minha colega tutora, né, explanou a questão de que alguns têm acesso, outros não, né? Aí os pais se obrigam a se tornar professores, né, na marra, e quando buscam as atividades na escola que pode imprimir, né? Porque havia possibilidade também de uma verba para as escolas imprimirem, que até onde eu saiba não chegou, mas enfim, vamos falar da nossa realidade. Se eu não me engano, professora Nelba, se foi a senhora que viajou 200 quilômetros para a nossa formação de sexta-feira, 200, 100, não lembro, de Guariba. Chegou, não conseguiu acessar, ela mandou um áudio às 4 horas, às 16 horas, e foi chegar para nós às 20, né? Então, ela é o reflexo das nossas escolas, né, do campo. Nós temos em Colnize e Guariba mais de 30 salas anexas, né? E há um projeto que eu conheço desde 2014, do Mike, desse nosso colaborador, da formação online, que nunca foi aceito. E agora, sem nos preparar, e agora sem nenhum tipo de aparelho, porque cada um de nós está usando o que tem em casa, nós fomos obrigados, ou vocês fazem, ou vocês serão excluídos. Então, agora nós não temos escolha. Quando tínhamos escolha, não podíamos fazê-la. Porque a ideia que eu acompanho do Mike é, desde 2014, essa possibilidade para que todos conseguissem participar. Aí agora nós somos obrigados a fazê-la. E estamos tentando, né? Alguns colegas é a primeira vez que acessa. Eu participei como tutora de outro, mas esse é um outro momento, é uma outra condição e situação. Então, é angustiante para todos, porque os materiais, como eu falei com a senhora e com meus colegas, ele vem só com ideias muito lindas, com ideias de tudo que deu certo. E nós não esperamos receita, mas caminhos, né? Ou alguém que falou, vamos tentar junto? Eu sou especialista nisso, né? Como a senhora fez agora, né? Trazer um pouco do seu conhecimento, vamos tentar pensar em como agir a partir dele, né? Professora, diante desse momento pandêmico, né, diante dessa nossa iniciativa da formação online, primeiro tem que engrandecer, claro, os participantes, porque não há nenhum trabalho feito por nós que tenha êxito sem a participação, né, das pessoas convidadas. Professora,
hoje, o que nós, enquanto educadores, podemos fazer nesse cenário, mesmo que seja mínimo, que possa chegar para os nossos alunos. A independência no WhatsApp, com autorização da gestão da escola, por exemplo. Flávia, tá, eu vou anotar essa tua pergunta aqui, mas eu não posso esquecer de falar algumas coisas. Primeiro, Flávia, é o seguinte, esses relatos que você falou em relação à professora que viajou não sei quantos, 200 quilômetros, não conseguiu... Isso, Flávia, vocês, professores, precisam divulgar. Não só o Cefacro, mas todos. Essa formação que vocês estão tendo hoje, vocês precisam divulgar nas redes sociais, divulgar para pais, divulgar para os alunos, porque não é comum, né? Não é incomum, aliás, não é incomum toda a responsabilidade cair sobre os ombros de nós, professores, né? E dizer que o professor não quer, o professor não busca, o professor não está interessado. Então, primeira coisa, nós queremos sim, esse professor que fez esse projeto há um tempo, precisa ser resgatado, precisa ser colocado, olha, há tempo a gente quer, há tempo a gente está buscando, né? Então, isso são coisas que a gente precisa evidenciar bastante, para mostrar que nós, professores, estamos nos mobilizando, estamos tentando, estamos buscando, tá? Em relação ao que fazer, para quem tem acesso à internet, né, para quem tem acesso à internet, eu acho, mesmo que seja mais restrita, o WhatsApp, ele não é um ambiente virtual de aprendizagem, mas você consegue interagir com os alunos, né? Então, ele é uma possibilidade, sim. Você consegue mandar material, você consegue mandar texto, você consegue mandar vídeo. Você não vai conseguir fazer uma reunião, uma webconferência como a gente está fazendo agora. Não vai conseguir, né? Mas é uma forma de interação. Tem alunos, a educação do campo a gente já viu, que tem que ser via TV, via rádio. Esses alunos do campo, daí tem computador? É possível encaminhar pendrive ou CD com material? É uma outra possibilidade. Não tem? Então, é possível mandar material impresso para eles? Né? Que é uma forma de fazer educação à distância. Não digital, mas é uma forma. Né? Então, é isso que eu falo. Então, qual é a minha realidade? Quantos alunos eu tenho? Que alunos são esses? Primeiro eu preciso fazer esse mapeamento. Que alunos são esses? Quais eu tenho? E eu vi também rapidamente um post que passou aqui no chat de uma professora que falou assim, olha, eu não sei muito trabalhar com as tecnologias, mas eu estou muito feliz porque a minha filha, e aí eu não consegui ver o resto. Eu acho que a filha está ajudando ela a compreender esse universo das tecnologias. E aí... Sobre isso, eu queria falar que a gente tem que, nós professores, fomos educados e sempre vivemos que ela é verticalizada e que nosso papel é legitimar o saber, e nós temos que saber tudo, e saber mais que os alunos, e isso não é verdade. Em relação às tecnologias, não é verdade. Nós temos sim que saber o nosso conteúdo, tem que saber matemática, o professor da língua inglesa tem que saber o conteúdo de inglês, língua portuguesa, ok, é o mínimo, o professor tem que saber o conteúdo. Agora, nós não fomos formados, nós não recebemos nem a formação inicial nem continuada para as tecnologias, então, não temos que nos cobrar porque você não sabe usar uma tecnologia, você não conhece, e não há problema algum em conhecer através ou com o teu aluno, com o teu filho, com... Você entende o que eu quero falar? Não tem problema de você interagir e alguém dizer assim, olha, faz assim, que assim você consegue. Então, só que isso é uma ideia que a gente também tem que desconstruir com os pais. Porque a visão dos pais e da sociedade é que o professor é o centro do conhecimento e ele sabe tudo, ele sabe mais, ele é todo poderoso, ele que tem a palavra final. Né? Então, a gente precisa descer desse pedestal em relação às tecnologias, aquilo que a Flávia falou, dar um passo atrás em relação às tecnologias e pensar que a gente precisa aprender com quem tem mais fluência, quem já nasceu
na era digital, que hoje as crianças já nascem com o smartphone na mão, então eles têm muito mais fluência do que nós, não há problema nenhum em aprender com eles. Buscar essa que a gente está buscando, na verdade, é uma autoformação. Professora, foi nos destinado 1 hora de formação devido à conexão, porque as pessoas acabam perdendo, tem pessoas que conseguem conectar melhor de manhã, conectar melhor, tudo depende, né, do sinal, que para nós ainda é a manivela, né? Então, eu gostaria que a senhora fizesse o fechamento da sua ideia inicial, quero saber se a senhora pode colaborar posteriormente, que nós temos outros materiais que chegarão nas tecnologias digitais, quero saber se nós podemos contar com a senhora em outro momento, e já deixar registrada a minha gratidão, porque eu sei o quanto é requisitada, né, o quanto você não para, e em nenhum momento você titubeou em aceitar o convite, me alegra demais como pessoa, pelo brilhantismo que eu vou carregar para sempre de ter sido sua aluna, e principalmente como uma educadora desse país e desse estado tão machucado, né? Então, somos tão abandonados e numa hora dessa tão cobrados, resolvam, né? Então, quero agradecer em nome dos meus colegas tutores, dos meus colegas professores, somos todos professores em busca de novas tecnologias, sejam elas digitais ou não, o importante é ninguém soltar de fato a mão de ninguém, né? Então, prof, agradeço, espero que possamos contar com a sua fala novamente e gostaria que a senhora fechasse, por favor. Flávia, eu que agradeço esse momento com vocês. Estou muito, mas muito feliz mesmo, eu amo isso, eu amo trabalhar e vou estar sempre à disposição de vocês. Fiquei muito, muito, muito agradecida de estar aqui, ver tanta gente a fim de buscar essa formação. E é claro que a hora que vocês me chamarem, eu vou estar disponível. Agora, eu acho, Flávia, que a gente precisa encaminhar uma formação, eu acredito muito na formação inicial e continuada, e particularmente na continuada, para a gente ir ao encontro do que os professores querem, né? Então, assim, aquelas formações que vêm de cima para baixo, as pesquisas que eu tenho realizado, a gente consegue perceber que elas não funcionam. Então, se o Cefap de Juína tiver a oportunidade de ouvir os professores e ver o que eles precisam, então dizer assim, olha, Deise, a gente não sabe usar o Google Sala de Aula, a gente não sabe usar o Facebook como ambiente virtual, a gente não sabe usar o Modelos, a gente não sabe usar o Scratch, a gente não sabe, algo prático, porque eu acho que agora o momento de vocês é prático, não é tanto teórico. E aí, quando a gente vai desenvolvendo atividades práticas, a gente pode vir recheando com um pouco de teoria nesse momento, né? Porque senão a formação vai ficando muito teórica e muito de cima para baixo, como você falou, com textos lindos, maravilhosos, que só deram certo em cenários ideais, né? E que a gente vai colocar em prática. Sabe aqueles posts que você vê no Facebook, expectativa e realidade? Mais ou menos isso, você lê um texto, deu tudo certo. Você vai aplicar, não dá certo. Não dá, porque o contexto é diferente. Então, se a gente tiver a oportunidade de pensar junto com todos esses professores que estão aqui, e eles dar voz a eles, tentar organizar em blocos o que eles querem, aí eu posso preparar. Eu não sei se eu vou saber tudo o que eles querem, Flávia, tu sabe? A gente não tem que saber tudo, mas eu posso buscar junto, eu posso me preparar, eu posso ir no meu grupo de pesquisa e posso formar com vocês, enfim, mas atender ao anseio desses professores, o que esses professores buscam nessa formação, né? É algo, eu acredito que seja algo, nesse momento, mais prático, recheando com nuances teóricas, que muita teoria, nesse momento, a sociedade está cobrando ação. E ação tem a ver, primeira coisa da ação é a fluência com tecnologia. Então, conhecemos as tecnologias, não conhecemos, que tecnologias nós queremos,
que nós queremos discutir, todas ao mesmo tempo não vai dar, então é muito apropriado o encontro de 1 hora, mais do que 1 hora para uma videoconferência já se torna cansativo, então tem que ser 1 hora mesmo, então 1 hora, vamos estudar 1 hora as possibilidades do Facebook. Não dá, não. Vamos estudar 1 hora como se produz um vídeo. Vamos estudar 1 hora como a gente pode produzir um programa de rádio, né? E como que a gente consegue entrar em contato com a rádio da região para fazer horários, aulas via rádio para chegar na educação do campo. Que os professores estão buscando na formação, né? Eu acho que o caminho seria esse, Flávia. E podem contar comigo. Professora, me veio uma ideia agora, mas eu tenho que partilhar com os meus pares. Nós temos os encontros quarta e sexta. Podemos ver um dia confortável para a senhora. Um dia estudamos a teoria, no outro dia a prática com a senhora. Pode ser, professora? Mas aí eu quarta-feira para mim é melhor, porque sextas eu tenho reuniões do meu grupo de pesquisa toda sexta. Então, para mim, quarta é melhor, Flávia. Então, eu vou amadurecer essa minha ideia que plantou agora. Nós colhemos a intenção dos professores, né? Vamos tabular o que vem de necessário primeiro. Aí eu converso com a senhora primeiro, e aí nós trabalhamos a parte teórica e a senhora vem com a prática. Eu acredito que será uma formação usual, né? Que nós vamos estudar para aplicar, estudar para aprender e aplicar em movimento, como a educação deve ser. Ótimo. Pode ser, prof? Para então mim tá agora excelente. não largo a sua mão nunca mais. Professora, nós gravamos as webconferências, pode compartilhar nos grupos? Com certeza, pode compartilhar, sim. Olha, muito obrigada. A educação agradece sempre. Acredito que todos os professores saíram daqui modificados, aquelas rupturas que a senhora sempre diz, né? Nos desafiar, né? Desafiar e continuar a caminhar. Obrigado a todos pela participação de hoje. Esperamos que vocês estejam isolando e orando, né? Que é o que há para se fazer nesse momento. Cuidem-se. Todos nós somos importantes para alguém e todos nós somos importantes para a educação. Aí, um beijo para vocês. Tchau, gente. Beijo. Um abraço. Até a próxima. Tchau, prof. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, pessoal. Neusimar, Marcos, Mike. Tchau. Vou fechar, tá bom? Obrigada. Pode ser. Obrigada, Clara. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.